gente muda de assunto porque o Cerro Porteño foi multado em R$228 mil pelo caso de racismo contra garotos do Palmeiras na Libertadores Sub-20. A decisão foi anunciada pela Comissão Disciplinar da Conmebol 3 dias após os ataques contra Luigi. Além da multa, outra punição aplicada foi a proibição de presença de torcedores nos jogos do Cerro Porteño durante a Libertadores Sub-20. Além disso, a entidade exigiu que o clube publique nas redes sociais oficiais do clube uma campanha contra o racismo. Ainda cabe recurso dessa decisão. Eu quero começar esse assunto com a Thaís Cremasco, que é especialista em direito antidiscriminatório, tem ali uma série de ações, inclusive de repercussão, contra o racismo, né, Thaís? Você tem essa especialidade e é reconhecida, advogada renomada nessa área. Queria saber a sua avaliação dessa decisão, porque foi um caso que repercutiu. A gente não sabe se a punição é pelo fato ou pela repercussão do fato, tem isso também, né? Porque repercutiu, isso tomou as redes sociais, muita gente se engajou em defesa do atleta do Palmeiras que foi vítima desse ato de racismo lá pela torcida do Cerro Porteño, e tivemos agora essa punição. Como você vê tudo isso, Thaís? Bom, foi bem branda, né? Nós falávamos aqui antes sobre punições brandas, e para um clube de futebol dessa magnitude, 280 mil não é nada. Né? Não é um dinheiro suficiente para que essa realidade mude. A gente sabe que o racismo é estrutural. A nossa estrutura, enquanto sociedade, reproduz esse tipo de violência, ao ponto de quem comete nunca acha muito grave, né? E muitas vezes a pessoa que também recebe essa violência já praticamente está acostumada a viver dentro dessa realidade. A realidade das pessoas pretas no nosso país é viver dioturnamente baseada no racismo, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Então, esse clube, na verdade, a Conmebol não tem poder de polícia, não pode processar. Então, as punições são administrativas, como essas que aconteceram. Ao meu ver, são brandas porque a gente precisa começar a mudar essa cultura de que foi só uma brincadeira, ele só falou e não aconteceu nada. Por quê? Porque quando a gente começa a perceber que os grandes centros, que aquilo que é televisionado, que os espaços que são públicos estão, de alguma forma, punindo o racismo, a gente começa a fazer uma reflexão na nossa própria vida. Nós, pessoas brancas, a gente tem uma responsabilidade muito importante de desestruturar o racismo que existe na nossa sociedade. Então, para que isso deve servir de exemplo, para que a gente faça uma reflexão. Ninguém se acha racista, mas toda pessoa preta no nosso país já sofreu racismo. Então, a conta não fecha. Então, vamos fazer uma reflexão, vamos mudar. Achei a punição muito branda, merecia uma repreenda maior. Olha só, e a gente teve uma nota do Palmeiras sobre esse caso. A gente consegue colocar na tela aí? Giba, a Sociedade Esportiva Palmeiras discorda com veemência das punições extremamente brandas aplicadas pela Conmebol ao Cerro Porteño do Paraguai, em razão dos ataques racistas sofridos por nossos atletas em jogo disputado pela Libertadores Sub-20 na quinta-feira, dia 6, em Assunção, no Paraguai. Com exceção da medida educativa adotada, campanha antirracista nas redes sociais do clube infrator, tratam-se de penas inócuas diante da gravidade dos fatos ocorridos e, portanto, insuficientes para combater os reiterados casos de discriminação racial no futebol sul-americano. As sanções ao Cerro Porteño, em vez de servirem ao propósito de coibir um problema seríssimo, na prática demonstram a conivência das entidades com um crime que vem se repetindo incessantemente, bem como a falência de um sistema penal incapaz de punir com o rigor necessário os crimes de racismo cometidos dentro de campo e nas arquibancadas. O Palmeiras reitera que acionará as entidades máximas do futebol mundial e levará o episódio às últimas instâncias para que o futebol sul-americano possa, enfim, tornar-se um ambiente de tolerância zero ao racismo. As lágrimas do atacante Luigi não serão em vão, é o que diz em nota Sociedade Esportiva Palmeiras. Muito interessante essa nota, até porque ela vem na sequência de algumas manifestações que indicam a ligação da própria presidente Leila a dirigentes da Conmebol. Ela se colocou, nesse caso aí, criticando com veemência, claro, os atos racistas e pedindo punições mais severas, como agora parece ser o caso, levarão até o caso à FIFA para que isso aconteça. Mas essa não deve ser uma bandeira
é só do Palmeiras, né, Galhardo? Bem-vindo, já quero apresentar vocês o André Galhardo, que está conosco no Tá na Roda aqui para essa segunda metade do programa. Essa não deve ser uma medida do clube, essa é uma medida que ultrapassa os limites da paixão por um clube ou por outro, porque independente se for atleta do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, de qualquer time, é uma questão de humanidade, né? Que ninguém deve sofrer, independente do clube que esteja defendendo, né? Galhardo não Tá na Roda desse domingo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kobayashi, boa tarde a todos os meus colegas aqui, a nossa audiência. Sem dúvida, e você falou um negócio muito importante aqui, ou melhor, na nota do Palmeiras fala sobre a Conmebol, né? Sobre a punição administrativa, né, pela qual o senhor Portenho deverá atravessar agora, mas isso não diz respeito à Conmebol apenas, diz respeito à sociedade. O próprio atleta, quando ele foi entrevistado, quando acabou, ele falou: vocês não vão me perguntar, né, sobre o que aconteceu, vocês vão fazer uma pergunta sobre o jogo? Então, assim, a Thaís falou, né, uma questão já é normal, né, entre aspas, que isso aconteça, lamentavelmente, e isso mostra que o problema vai muito além da punição que o próprio Palmeiras achou branda, nós aqui, certamente todos nós achamos muito branda, é uma questão da sociedade de modo geral, um problema que precisa ser corrigido e vai levar bastante tempo, porque é uma questão estrutural e não apenas um caso isolado, como algumas pessoas ainda defendem, né? E parece que alguns locais parece que são mais propícios a esse tipo de conduta, né? A gente vê, por exemplo, na Espanha, o sofrimento do Vini Júnior com os torcedores espanhóis. Ele faz diversas críticas também à La Liga, né, que é a Liga Espanhola de Futebol. Aqui na América do Sul também isso acontece frequentemente, nos países vizinhos principalmente, né, Ricardo Rous? Parece que é um negócio que, se não tiver uma punição severa em algum momento, que as pessoas entendam que, tipo assim, isso é inadmissível, não se admite, não tem que se normalizar, nem a imprensa que não iria perguntar para o jogador, nem a entidade que dá uma punição branda, nem as autoridades, porque para além da questão esportiva, isso é um crime em qualquer lugar. Eu imagino que na lei do Paraguai também seja crime, o crime de racismo, né, de discriminação. Alguém tem que responder por isso também, fora ali da questão. A punição para esse indivíduo que cometeu esse ato não pode ser ficar sem ver o time dele. Isso é muito pouco, né? O time vai pagar tudo bem, mas ele também tem que ter uma punição severa perante as autoridades, né, Ricardo Rous? Concordo plenamente, Koba, e acho que a Conmebol não está dando a punição, como todos já falaram aqui, devida. Primeiro, porque é baixa. Segundo, porque ela também não sinaliza o que pode acontecer se isso voltar a repetir no Cerro, em qualquer outro clube. E aí falta o posicionamento forte da entidade de futebol da América do Sul em especial. Deveria ter em todos, como você citou aqui o caso do Vini Júnior, diversas vezes lá na La Liga, ou em qualquer outro lugar do mundo. As ligas já deveriam se posicionar. É inadmissível qualquer ato de racismo e os clubes vão pagar de tal maneira para que não aconteça. Porque R$288 mil para um clube de futebol é absolutamente nada. O torcedor ficar sem ver o torneio sub-20 do clube é absolutamente nada. Ninguém está pagando. E a gente vê que isso é tão normalizado que foi o que aconteceu com o jogador na entrevista dele. Não iriam sequer perguntar a ele sobre como ele se sentiu, o que aconteceu, o absurdo ocorrido dentro do jogo. Tanto que isso causou a revolta no jogador do Palmeiras, que levou ele às lágrimas, que talvez tenha feito esse caso chegar a essa repercussão pequena por parte da Conmebol. Mas nós queremos mais por parte da entidade máxima do futebol aqui na América Latina. Fala, Thaís. Não, acho importante a reflexão, mas eu vou fazer um papel, você usou o termo advogado do diabo antes da gente começar. É verdade que tem um monte de gente ouvindo a gente que no fundo, acha tudo isso um exagero. A gente está aqui, todo mundo falando, não, mas isso é inadmissível. Mas a gente sabe que uma parte grande da população brasileira acha, e mundial, acha um exagero o crime de racismo ser crime. Existe um percentual grande de pessoas, por isso que o racismo continua, que acha que está tudo bem você fazer um comentário como esse que foi feito. Então a gente precisa entender que o racismo mata as pessoas. Que as pessoas estão morrendo por conta do racismo, perseguição policial, as pessoas estão sendo encarceradas. Então, o racismo, ele é um problema independente da intenção pessoal da pessoa. Pensar, ele estava num jogo de futebol, sob forte emoção, resolveu falar um palavrão, fazer um comentário, futebol é assim mesmo. A gente sabe que tem gente que pensa assim. E a segurança jurídica que a gente falou aqui em alguns momentos é o que o Ricardo falou que é tão importante. A pessoa que entra, ela já tem que entrar no jogo pensando assim, se eu chamar um jogador de uma determinada violência racial, eu vou sair ou preso,
e também vou ser multado, e também vou ser reconhecido. Então, tudo isso que a FIFA vem trabalhando no sentido de promover o combate ao racismo em campo é fundamental para educar a população mundial tão mal educada que acha que o racismo é quase que uma brincadeira. Fala, Diogo da Luz. Antes de tudo, acho que a gente precisa enaltecer o que fala a Leila. Eu, como São Paulino, tenho muitas divergências com ela. Mas em termos de respeito aos direitos humanos, ela tem saído na frente de todos os dirigentes de futebol que eu tenho visto, pelo menos do Brasil. Falando da Leila, presidente do Palmeiras. Leila, presidente do Palmeiras. E que saiu de novo dessa vez. Eu acho, se eu não me engano, é uma das únicas mulheres, se eu não me engano, a única, né? A única mulher na Série A, dirigente, presidente de clube na Série A. Que eu saiba é a única. Nesse ponto ela é exemplar, sem dúvida. Agora, eu fico muito triste de ver quando punem o time. Ao punir o time, a impressão que eu tenho é que aqueles 3 ou 4 que fizeram realmente o crime estão dando risada. Porque eles não vão pagar por nada. E a punição coletiva é a mesma coisa que não punir ninguém. É pouco dinheiro que vai atacar o clube. O que precisa é pegar as pessoas. Crime é um ato de pessoas e individualizado. E as penas também têm que ser individualizadas. Tem que pegar cada uma dessas pessoas e punir com cadeia. Aí eu quero ver outros que saibam que tem o risco de serem gravados numa câmara fazendo isso, serem presos. Quero ver se vão fazer de novo. Mas eu posso falar uma coisa? Legalmente falando, existem 2 instâncias. A instância administrativa, que o clube tem que responder. Porque se o clube não faz nada, ele está sendo conivente àquele ato de racismo. Então, eu entendo essa indignação, especialmente que você deve ser torcedor de futebol, né? Já até falou seu time. Mas os clubes também precisam responder. Individualmente, aquela pessoa vai responder um processo crime, que o jogador ofendido poderá processar criminalmente quem cometeu. Isso é uma relação pessoal. Só que o racismo ele também é institucional. Se uma instituição permite que se faça o racismo dentro dela, ela está sendo conivente. Então, eu só queria fazer essa parte, porque, de repente, pensar que o clube não poderia ser punido é um retrocesso muito grande. O clube também. Mas nesse caso, Thaís, eu entendo que a punição deveria ser ao dirigente responsável por isso no clube. Porque quando vem numa punição de multa para um clube, é a mesma coisa que muita gente se dá satisfeita, acha que já foi feita a punição. É que na sua opinião, a multa não atinge o clube, né? Ele não se sente... Não atinge de verdade. Ela acaba mascarando as pessoas que realmente... O clube é rico, é isso que você está falando. Vai pagar... Diogo, só um complemento que eu acho que, inclusive, isso ressalta a importância da carta que foi publicada pelo Palmeiras, para que vá recorrer ou buscar também o auxílio do órgão máximo de futebol, que é a FIFA, para que, de repente, a gente tenha uma política, seja de cima para baixo, seja que a Conmebol preste mais atenção, porque esse não é o primeiro, não é o segundo caso de racismo que a gente tem aqui, e como já foi citado pelo Kobayashi, no mundo inteiro isso acontece. Então, talvez nós precisamos que tenha algo preventivo, que está faltando no futebol. Olha, o clube vai pagar, o torcedor... pela legislação do seu país também, mas o clube também não pode permitir que isso aconteça sob hipótese nenhuma. Isso atrapalha toda a festa, toda a beleza do futebol. Meus amigos, a gente vai seguir acompanhando, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, se isso vai ou não gerar mais punições. O clube diz que vai às instâncias superiores, provavelmente a FIFA, pedir mais punições ao Cerro Porteño, que foi multado em R$ 288 mil.